Corinthians interessado em meia atacante argentino. Em meia argentino é o Rodrigo Garro, mais um que entra na lista do Corinthians, jogador do Talleres. Eu conto tudo para você nesta edição do Sereto News. E falo também que o zagueiro equatoriano, o Félix, está mais perto do Corinthians. É isso mesmo. Está o Félix Torres, está mais perto do Corinthians. E o Moscardo está mais longe do Corinthians. Foi vendido para o Paris Saint-Germain. Agora o negócio está oficializado. Só falta a assinatura do contrato, mas ele já é jogador, já pode-se dizer que ele é jogador do Paris Saint-Germain. Antes de falar das contratações do Corinthians, dos nomes que o Corinthians se interessa, tem mais um nome que o Corinthians se interessa no mercado da bola. Eu quero falar do Moscardo, do Gabriel Moscardo, que foi vendido, agora está negociado com o Paris Saint-Germain. Segundo a informação do Fabrício Romano, que é especialista em mercado, o acordo já está feito, já está acordado verbalmente, né? Já existe o acordo verbal para a negociação do Gabriel Moscardo com o Paris Saint-Germain da França. Na primeira semana de janeiro, provavelmente na primeira semana de janeiro, ele deve viajar para Paris, onde ele vai assinar o contrato. Bom, algumas informações importantes que trouxe o repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, eu queria passar para vocês aqui. Informações muito importantes sobre a venda do Gabriel Moscardo do Corinthians ao PSG. O contrato ainda não foi assinado, né? Como eu disse, ainda não foi assinado por uma divergência entre a atual diretoria, o do William Monteiro Alves, e a futura diretoria, o Augusto Melo. Por isso, o contrato ainda não foi assinado. Até o dia 31 de dezembro, o contrato só pode ser assinado pelo atual presidente, que é o do William Monteiro Alves. Então, provavelmente, esse contrato só será assinado em janeiro. Será assinado pelo futuro presidente, pelo Augusto Melo. Mas a negociação da venda foi toda costurada pela futura diretoria. Então, a negociação da venda foi toda costurada pelo Augusto Melo e pelo empresário o Giuliano Bertolucci. Pessoas próximas ao atual presidente garantem que o contrato de venda sequer passou pela sua mão. O contrato não passou pelas mãos do William Monteiro Alves. O Paris Saint-Germain estava pressionando para que a venda acontecesse ainda em 2023, mas pelo visto será apenas nos primeiros dias de 2024, pelo que foi dito e pelo que está sendo explicado então. O PSG terá que colocar a venda no ano fiscal de 2024, o que não era a intenção do clube francês. O valor da venda, e olha só que informação importante, o valor da venda será pago em 4 anos ao Corinthians. O PSG vai pagar, comprou o Moscardo e vai pagar em 4 anos. Vai pagar em 4 anos o Moscardo. O Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos do Moscardo, mas o jogador cedeu mais 10% ao clube para facilitar a transação. Então, a negociação saiu por 20 milhões de euros, né? 20 milhões de euros, que corresponde a 107 milhões de reais, mais 2 milhões de euros de bônus. 2 milhões de euros de bônus, que são mais 10 milhões de reais. Então, ao todo, na negociação ao todo, dá 117 milhões de reais. São por 90% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 10% continuam com o Moscardo. Então, dinheiro que entra para o Corinthians parcelado, né? Dinheiro parcelado em 4 anos, mas é um dinheiro que entra para o Corinthians, 117 milhões de reais, e o Corinthians vai negociar o jogador e o Corinthians pode usar esse dinheiro para contratar outros jogadores. Lembrando que o Augusto Melo disse que não venderia o jogador na campanha, né, para a eleição do Corinthians, mas ele disse também que depois conversou com o jogador e disse que o jogador já está com a cabeça na Europa e não teve como segurar o jogador. Por isso, ele mudou de ideia em relação à venda do Gabriel Moscardo. Está negociado, está vendido. Vai com Deus, Gabriel Moscardo, que seja muito feliz no novo clube. E entra dinheiro para o Corinthians fazer as contratações.
Dinheiro para o Corinthians fazer as contratações. E eu falo do mais novo nome do Corinthians na lista de contratações. Trata-se do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro é o mais novo nome do Corinthians na lista de contratações. O Rodrigo Garro, que é meio-campista, meio-atacante do Talleres, da Argentina. O Corinthians abriu negociações para tentar contratar o meia argentino Rodrigo Garro. Segundo informações, o meia que tem 25 anos, esta negociação não é considerada fácil, porque ele renovou o contrato recentemente com o Talleres, até o fim de 2026. O Garro foi um pedido do técnico Mano Menezes, e passou no Cifute, né, no Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, porque agora toda e qualquer negociação tem que passar pelo crivo do Cifute, e o argentino chegaria para substituir o Renato Augusto e também o Juliano, porque o Corinthians não ficou nem com o Renato Augusto nem com o Juliano, então o Corinthians precisa de meias. O Corinthians está no mercado atrás de meias. Nesta temporada, o Rodrigo Garro disputou 44 jogos pelo Talleres, marcou 8 gols e foi responsável por 9 assistências. É um dos destaques, é o destaque do Talleres da Argentina no futebol argentino. Lembrando que é argentino canhoto, hein? É canhotinho, canhoto bom de bola. Lembrando que o Corinthians contratou da Argentina, do Racing da Argentina, o paraguaio, o Matias Rojas, mas o Matias Rojas não jogou absolutamente nada no Corinthians e o Corinthians não deve ficar com o Matias Rojas. A informação é que o Matias Rojas deve ser negociado, ou como moeda de troca, ou deve ser negociado, pintando negociação. O Corinthians deve, pintando proposta, o Corinthians deve negociar o Matias Rojas. Rodrigo Garro, você conhece o Rodrigo Garro? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Se você conhecer o Rodrigo Garro, me passa maiores informações aí, porque eu confesso que eu não vi ele jogar ainda. Fui buscar informações e dizem que ele é muito bom de bola. E quem está perto de jogar no Corinthians é o zagueiro Félix Torres, zagueiro equatoriano. O Corinthians está em negociações finais com o Santos Laguna. O Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais na contratação do Félix Torres, zagueiro equatoriano. Dizem que ele é muito bom de bola, vem para ser titular do Corinthians e, aliás, o Corinthians tem contratado jogadores para serem titulares, né? O Augusto Melo falou sobre isso, contratar jogadores para serem titulares. Disputou a última Copa do Mundo com a seleção do Equador, então é um jogador que vem para ser titular, tem 26 anos de idade, está no time mexicano desde 2019. Segundo informações, faltam apenas detalhes para que o Corinthians finalize esta contratação do Félix Torres, zagueiro equatoriano. Assim como também faltam detalhes para o Corinthians finalizar a negociação do Diego Palacios, lateral esquerdo, que vai ficar livre no mercado no dia 31 de dezembro. Também é equatoriano. Com isso, o Corinthians teria na sua linha de defesa 2 jogadores do Equador, hein? Livre no mercado. O equatoriano, o Diego Palacios, do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Tem 24 anos e também é da seleção do Equador, convocado para a seleção do Equador com bastante frequência. Então é outro jogador que o Corinthians está buscando. O Corinthians está buscando um jogador para lateral esquerda e o Corinthians está buscando um jogador para lateral direita. Para lateral direita, o Corinthians busca o Leonardo Godoy. A informação é que o Corinthians tem interesse no Leonardo Godoy, jogador do Estudiantes de La Plata. Outras equipes do futebol brasileiro também têm interesse nesse jogador. São elas, o Atlético Paranaense e o Botafogo. Também tem interesse na contratação do Leonardo Godoy. Mas o Corinthians estaria mais avançado na negociação deste jogador. O Leonardo Godoy já viria para ser reserva do Fagner, ou pelo menos para disputar a posição com o Fagner, né? Porque o Fagner tem status de titular do time do Corinthians desde que o Fagner esteja em forma. Se ele não estiver em forma, aí fica mais complicado. Mas o Leonardo Godoy vem, jogador titular absoluto do Estudiantes,
viria para disputar a posição com o Fagner. Corinthians abre negociações com meia argentino. Fala, fiel, bem-vindos ao canal Coringão News. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, pois aqui a notícia do Coringão é em primeira mão. Bora sem enrolação. Corinthians abriu negociações para tentar contratar o meia argentino Rodrigo Garro do Talheres, segundo apurou Sami Carvalho. A negociação pelo meia de 25 anos não é considerada fácil internamente no timão, pois Garro renovou recentemente com Talheres até o fim de 2026. Garro foi um pedido do técnico Mano Menezes. O argentino chegaria para substituir Renato Augusto e Juliano, meias que não tiveram seus contratos renovados no Corinthians. Rodrigo Garro. E aí, fiel, o que acham dessa contratação? Concordam? Comente, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos corintianos. Meu nome é Maicon Douglas e esse é o canal Coringão News. Até breve.